Mulher, se você tem mais de 40 anos, vem sofrendo com estômago alto, gases, dificuldade de perder a barriga, de emagrecer e sente que o jantar é um calcanhar de Aquiles seu, você não sabe o que comer muito bem, você muitas das vezes come demais e você sente que isso de alguma forma está te prejudicando, fica comigo até o final desse vídeo, porque eu vou te contar a verdade sobre o jantar no emagrecimento na menopausa. O que eu quero dizer com isso? Eu vou revelar para você se de fato jantar é uma barreira, é um impeditivo para você emagrecer, se realmente te engorda ou se não, é a grande virada, né, para você conseguir emagrecer na menopausa. E eu vou também revelar aqui alguns alimentos, refeições que eu utilizo dentro do meu protocolo com as minhas pacientes que ajudam muito elas a conseguir transformar o corpo, perder barriga e melhorar a sua saúde. Se você é nova aqui, seja muito bem-vinda. Eu me chamo Lucas Rajão, sou nutricionista e especialista em saúde intestinal e emagrecimento para mulheres acima dos 40 anos. E aqui no meu canal do YouTube e lá no meu Instagram, eu ajudo você a perder a barriga de forma saudável, desinflamando o intestino. Para a gente começar esse conteúdo de uma forma bem prática e bem realista, eu quero compartilhar um atendimento que eu fiz essa semana, onde a paciente que veio até mim, ela estava com essa dificuldade. Era a dificuldade do jantar. Sempre que ela tentava emagrecer, sempre que ela tentava de alguma forma melhorar a sua alimentação, ela esbarrava nesse ponto na qual ela não conseguia manter por muito tempo. Então era uma paciente de 52 anos, está na menopausa, e a sua principal queixa no aspecto físico era a barriga e os culotes, né? Então tem uma concentração de gordura na barriga, na parte do culote, e ela já tinha tentado fazer dieta low carb, jejum intermitente e queria emagrecer 20 quilos. Estou compartilhando isso com você porque talvez você se identifique com isso. E ao se identificar, fica muito mais fácil de você entender o que eu vou te passar aqui. Então assim, ó, o que eu quero que você comece entendendo, tá? Isso aqui é muito importante para que tudo que eu vá trazer aqui ao longo desse conteúdo fique mais claro. Mas o que é o jantar? Cara, jantar é um rótulo. Jantar é simplesmente um rótulo. Nós definimos a alimentação da noite como o jantar. E por que eu estou falando isso? Porque quando você está rotulada a isso, você fica naquela ideia de que jantar é comer comida. Só que talvez você cresceu não tendo esse hábito. Cara, você cresceu tendo o hábito de lanchar. Então, quando você chega nessa questão, você fala assim, cara, eu não gosto de jantar, porque na tua cabeça é comida. E aí cria-se um conflito. Então, tudo começa a ficar ruim a partir daqui, porque você já não come comida, então você já vê que é uma grande dificuldade, e aí você pensa, poxa, então não vou comer, porque eu já vi que jantar engorda, então não vou comer. Ou então, poxa, legal, então não vou engordar se eu já não como comida, eu não vou engordar então vou ficar lanchando. Então eu quero clarear, jantar é um rótulo. O seu corpo, ele só entende o que é carboidrato, proteína e gordura. Ele só entende o que é isso. Ou seja, ele não sabe qual é a diferença de um pão para um arroz. Ele não sabe a diferença de um ovo para um frango, um peixe. Esses alimentos, eles têm um nutriente específico, que é o carboidrato, a proteína e a gordura. Ou seja, quando a gente fala de alimentação, nós estamos falando de refeições. Fica muito mais simples assim. Então vamos falar que você tem a refeição da manhã, a refeição do meio da manhã e a refeição noturna. Certo? Vamos dividir em 3 para ficar mais fácil de você entender. Beleza. Entendemos isso. Por que grande parte das pessoas possuem dificuldade com o jantar? Porque tem essas crenças. As crenças de que, poxa, olha, você não pode comer depois, você não pode mais comer depois das 18 horas, porque você vai engordar. Existe essa crença. Olha, você não pode comer carboidrato à noite, porque vai engordar. Olha, você tem que comer comida à noite. Enfim, tem várias, né, questões, e você pode ouvir várias dessas. Mas eu quero expandir isso. E eu quero compartilhar essa rotina dessa paciente aqui, só para você entender as nuances e as falhas, erros que de fato te levam a engordar quando você não entende o que eu vou te trazer nesse conteúdo. Mas veja só,
Olha só, essa rotina, né? Uma coisa que eu sempre trago dentro do meu protocolo, do meu acompanhamento, é entender a vida da paciente. Porque não basta eu chegar para você aqui e falar sobre o jantar, come isso, não come aquilo. Não adianta eu falar isso. Sinceramente, não adianta. E por isso que eu quero compartilhar essa história e como que eu faço isso, porque vai ficar mais fácil de você entender. E quando você traz isso para a tua realidade, através desse exemplo, o entendimento ele fica muito mais fácil, porque você agora entendeu isso na vida real, na tua vida. Então, para eu falar de jantar, eu preciso entrar na tua rotina. E como que a gente entra na tua rotina? Eu vou até aproveitar aqui e vou fazer uma consulta com você, tá bom? Eu vou te fazer algumas perguntas e você vai anotando a tua resposta para você entender a dinâmica, beleza? Então, uma coisa que eu pergunto para meus pacientes é hábitos e rotina alimentar. Você costuma seguir uma rotina alimentar com determinados horários? O que eu quero dizer com isso? Cara, você segue ali café, refeição da manhã, refeição no meio da manhã que é o almoço e à noite. Você tem costume de comer regularmente isso? Vou usar a analogia do trabalho. Você tem uma rotina de trabalho? Sei lá, você trabalha de segunda a sexta? Você trabalha de segunda a sábado? Provavelmente você vai falar, Lucas, trabalho de segunda a sexta. Tá bom. Você vai todos os dias? Vou todos os dias. Perfeito. Então, vamos falar da alimentação. Você tem essas sequências de alimentação? Você segue isso todos os dias? Essa paciente botou assim, nem sempre. O que ela está querendo dizer para mim? Lucas, nem sempre eu vou para o trabalho. Eu tenho que ir de segunda a sexta, mas eu nem sempre vou. Então tá bom. Anota isso. Então você tem essas refeições? Aí vem a segunda pergunta. Você costuma fazer quantas refeições diárias durante a semana? Vou trazer isso para o teu trabalho. Dentro dessa sua rotina de trabalho, que você tem que ir de segunda a sexta, qual é o horário que você tem que cumprir? De 8 às 16? De 8 às 20? Quantas? Então aqui é quantas refeições você faz por dia. Você tem que se alimentar, né? E aí ela botou assim, 4 refeições por dia. Então ela provavelmente definiu ali café da manhã, almoço, o lanche da tarde e o jantar. Só que nem sempre ela segue essa rotina. Nem sempre ela faz essas 4 refeições. E aí vem uma terceira pergunta que fecha essa parte da estrutura de rotina alimentar e que vai ditar muitas coisas pra gente aqui. A pergunta é a seguinte: com que frequência você costuma comer fora do planejamento? Beliscar, comer o que tem? Com qual frequência você costuma beliscar? E ela fala assim, na parte da tarde pra noite me dá mais fome. E aí não sei o que comer, acabo caindo no pão ou no biscoito. O que ela disse aqui? Olha, chega no período da tarde, ali pra noite, vamos falar ali em torno de 4 horas, 16 horas, de 16 horas às 18 horas, cara, começa a me dar fome e eu não sei o que eu como. E aí eu acabo caindo no pão, no biscoito. Ou seja, ela dá uma beliscada no pão, ela come um biscoito. E aqui tem uma outra pergunta que eu faço, que ela já descreve melhor essa rotina e complementa isso aqui, e talvez você vai se identificar exatamente com isso, porque é muito comum eu atender mulheres que acabam fazendo isso. Eu vou falar dessa paciente e vou trazer um outro exemplo também que é comum, tá? Mas ela falou o seguinte, olha, agora vamos falar a rotina toda dela. Ela fala assim, às vezes eu pulo o café da manhã. Apesar de trabalhar home office, não almoço no horário. Então ela trabalha em casa, ela não tem uma rotina corrida. Ela às vezes pula o café da manhã, às vezes não come no horário do almoço, o almoço fica mais para tarde. E ela não gosta de jantar. Então, às vezes ela come pão, queijo e café com leite. Olha só. Então aqui, o que a gente está trazendo? Tá? E aqui está o grande ponto que vai levar você a ter um prejuízo no teu jantar. E é isso aqui que te leva a engordar. Preste atenção no que eu vou te falar aqui. Quando você olha para o jantar, você está olhando para uma refeição. Você não pode olhar para tua alimentação de uma forma isolada. Eu não posso chegar e falar assim, olha, jantar engorda. Eu não posso falar isso, eu não posso trazer essa afirmação. Porque o jantar é uma parte de um todo. Quando eu falo de emagrecimento, eu estou falando de uma alimentação. Então o jantar faz parte dessa alimentação, só que eu tenho que olhar para as outras refeições. E aqui está o pulo do gato, aqui está o ponto, a grande virada.
Quando ela fala que pula o café da manhã, cara, isso aqui é a pior coisa que você pode fazer. E aí, óbvio, num cenário que você tá hoje. Então, o cenário que você... Eu vou levar em consideração que você é essa paciente. Olha, você tá a 20 quilos acima do seu peso. Você tá inflamada, né? Porque, obviamente, se você tá 20 quilos, você tá com bastante gordura, o seu corpo tá bem inflamado por conta desse excesso de gordura. Você vai ter hormônios desequilibrados. Você vai ter uma alteração no teu metabolismo. Então, assim, existem vários fatores que estão já influenciando a você ter desequilíbrios, tá? Então, quando você pula o café da manhã, obviamente você vai ter mais fome na manhã para o almoço. Então, isso aqui é um grande gatilho para você chegar e comer muito no almoço. Mas vamos supor que você não pula o café da manhã, você come. Então, ela, como ela falou, às vezes ela pula, às vezes não. Então, beleza, não pula o café da manhã. Só que, ó, não almoça no horário. Então ela faz o café da manhã, ela fica um tempão sem comer. Vamos supor que ela faça o almoço lá para as, sei lá, 2 da tarde. E o café da manhã dela faz 8, 9, 10, 11, 12, 1 da tarde, 6, 2 da tarde. 6 horas sem comer nada. Obviamente você vai ficar com fome. Obviamente você vai tender a beliscar alguma coisa. E aqui tá a falha. Porque aqui o jantar é o último ponto. O problema ele já começou no início do dia, na ausência de uma rotina alimentar. É só você sempre lembrar do seu trabalho. Se você, às vezes, você vai no trabalho você vai no trabalho todos os dias, mas você não cumpre o horário. Aí você chega no horário, mas você sai antes. Às vezes você chega atrasada, e aí quer compensar ficando até mais tarde. Você não tem algo fixo. E quando você não tem algo fixo, é totalmente instável. E se você fizesse isso no seu trabalho, você sabe que você ia tomar um esporro, né, ser chamado a atenção. Se você começasse a faltar ao seu trabalho, você provavelmente seria mandado embora. Por quê? Porque tudo que é instável é problemático. Quer ver um outro exemplo que fica mais palpável ainda de você entender isso? Porque como você não tem esse conhecimento aprofundado e essa experiência na tua alimentação, porque você a vida inteira viveu isso, então você não sabe qual é o outro lado da moeda, né? Então fica mais difícil de você palpar. Fica naquela sensação, será que é isso mesmo que o Lucas está falando? Mas eu vou trazer exemplos práticos para você. Seu dinheiro, seu salário. Imagina se você não tivesse uma previsibilidade de que você ganharia aquele valor que foi combinado todos os meses. Você concorda comigo que todos os meses você ficaria naquela dúvida, cara, quanto que eu vou ganhar? E se você não sabe quanto você ganhar, você não pode ter compromissos que você se comprometa a pagar aquele determinado valor. Porque se você se compromete, você vai ter um tipo de custo de vida. E se o teu salário for menor que o teu custo de vida? Você vai ficar em dívida, né? E você não quer ficar em dívida. É isso que acontece com a tua alimentação. Então, quando a gente fala de jantar, lembre-se que é uma parte. E jantar não existe, é refeição. Então a gente começou falando do todo. Falamos do início, do dia, do final, do meio do dia. Beleza. Almoçou. Tem gente que nem passa, então vamos falar que é mais tradicional. Cara, você almoçou, Lucas, almocei. Eu costumo tomar meu café da manhã e almocei. Só que eu não faço lanche. Eu já vou pro jantar. E quando eu chego no jantar, eu como igual uma capivara raivosa. Isso é muito comum. O problema é o jantar. É o jantar que está te engordando? Não. O problema está nesse horário entre o almoço e o jantar. Que você precisa fazer uma refeição. Aí essa paciente ela falou o seguinte, olha, o meu problema é exatamente esse que eu acabei de falar, né? Me dá mais fome entre o período da tarde para o jantar e eu não sei o que comer e acabo comendo pão ou biscoito, ou seja, ela belisca. E isso vai gerando gatilhos, que a gente vai entrar aqui no outro problema que vai acontecendo. Porque você já está com uma inflamação por causa do sobrepeso, mas tem outro elemento que piora mais essa inflamação, além dessa alimentação desequilibrada. Porque toda essa alimentação desequilibrada vai gerando desequilíbrio no teu corpo, vai piorando mais o teu estado inflamatório, os teus hormônios, e tudo vai ficando uma bagunça. Por isso que eu faço questão de entender a rotina dessa paciente. Quer ver um outro ponto aqui? Olha, ela bebe pouca água. Você sabia que água a falta d'água impede você de emagrecer? Mais de 70% do seu corpo é água.
Veja, se você não bebe água, se você não repõe essa água, seu corpo está desidratado. E se o seu corpo está desidratado, é igual uma máquina. Se não tem óleo, ela não funciona, ela dá pane. E um corpo que já está com sobrepeso, inflamado, com uma nutrição desregulada, sem hidratação, pifa. E ainda tem um outro agravante aqui que eu vou falar na sequência. E a gente vai fechar, vai amarrar tudo isso aqui e você vai entender sobre o ponto do jantar, a importância dele e o porquê que você tem que jantar. No caso, fazer uma alimentação noturna e qual alimentação você tem que fazer. Fica comigo, eu vou te explicar. Eu vou te dar aqui tudo amarradinho, fica tranquilo. Mas eu quero desmembrar esses pontos para você entender que o problema não é o jantar, é o todo. E você tem que olhar para isso. Porque o problema começa muitas das vezes antes dele. Então, obviamente, se você come igual uma capivara raivosa no jantar, você tem que olhar para o teu lanche. Esse horário aqui. Eu vou te falar como que eu faço isso para regular, como que a gente paciente faz. Inclusive, você vai estar vendo agora a transformação dessa paciente aqui que eu estou te falando. A gente ajustou tudo isso aqui, olhou para o ponto que tinha que olhar, porque muitas das vezes você fica presa lá no jantar, como ela mesma aqui, ela trouxe um depoimento para mim, que ela falou o seguinte: eu fui em vários nutricionistas, eu não conseguia manter o foco por muito tempo e acabava caindo no mesmo erro, que era comer no jantar. Então ela achava que ela tinha que tirar o jantar. Entendeu? E não é isso. Estava focando no lado errado. Então, entendendo todo esse contexto, que o jantar não é um problema, você tem que olhar para o todo, a gente tem outro ponto aqui que é um problema oculto, porque os profissionais não falam para você. E quando você começa a tirar o teu foco da... Eu vou falar isso com muito cuidado, porque o foco é na alimentação. Mas assim, ó, qual é o jeito tradicional de emagrecimento? Acho que vai ficar mais claro eu trazendo dessa forma. Qual é o jeito tradicional de emagrecimento? Cara, você restringir caloria, você cortar alimento e você passar fome. Déficit calórico. Jeito tradicional de emagrecimento. Quer emagrecer? Fecha a boca. Já ouviu isso? Quer emagrecer? Corta o carboidrato. Já ouviu isso, né? Provavelmente você já fez isso. Beleza. E aí, obviamente, quando você quer emagrecer, você faz isso. E por isso que você não consegue, porque isso não é sustentável. E você está ignorando algo muito importante quando você chega na menopausa ou no climatério. Melhor, quando você passa dos 40 anos. Que é o quê? É a saúde do intestino. Toda mulher que passa dos 40 anos vai ter uma coisa que nós chamamos de disbiose. A ciência já comprovou isso. Lucas, o que é disbiose? Desequilíbrio das bactérias do intestino. Em outras palavras, é você ter mais bactérias ruins, bactérias que engordam, bactérias que inflamam, do que as bactérias boas, que te trazem saúde, qualidade de vida, te ajudam no emagrecimento, te ajuda a ficar magra, se manter magra, na verdade, te ajuda a não inflamar. Então, a queda hormonal faz com que você agora tenha esse tipo de saúde intestinal, um intestino doente, inflamado, que não está agregando para a tua saúde, para o teu emagrecimento. Pelo contrário. Então veja, você está com 20 quilos acima do peso, você já está com mais de 40 anos, está na menopausa, você não sabia, você nunca cuidou do teu intestino, isso tudo tá uma bola de neve gigante. Uma bomba que está prestes a estourar para fazer você ter mais problemas, porque quando a gente fala de inflamação, como que eu sei, Lucas, que eu estou inflamado? Eu vou te dar aqui 13 sintomas que eu faço aqui com as minhas pacientes, né? Uma avaliação que a gente faz, que é o diagnóstico intestinal, para eu saber o grau de inflamação dessa paciente. Eu vou te falar aqui 13 sintomas, eu não vou nem entrar no grau, mas eu vou falar só dos sintomas, porque se você tiver 3 para cima, já está inflamado. Intestino preso ou diarreia. Inclusive, depois, bota aqui nos comentários quais desses você tem. Então, intestino preso, diarreia, estômago alto e gases, queimação no estômago, que tá ligado a refluxo, azia, aquele pigarro, aquele bolo que fica subindo, ansiedade, depressão, indisposição, baixa energia, vontade louca de ficar comendo doce, ganho de peso com facilidade, insônia, cansaço excessivo, queda de cabelo ou unha fraca, dores no corpo e nas articulações, pernas inchadas, candidíase ou coceira nas partes íntimas, infecção urinária. Se você tem 3 ou mais, você está com uma disbiose, e aí, obviamente, quanto mais sintomas você tem, essa disbiose ela está
mais avançada. Comenta aqui qual desses você está tendo hoje. E aí, quando você ignora isso, você está só lá focando no jeito tradicional de emagrecimento, você muitas das vezes até pode ter um resultado. Você lá, sei lá, Lucas, perdi 10 quilos fazendo a dieta XYZ. Cara, eu emagreci muito quando eu fiz jejum intermitente. Pode acontecer. Assim como não pode acontecer. Mas não se iluda e cuidado, porque o fato de você emagrecer aplicando essas dietas tradicionais não garante que você tratou essa desbiose. Porque tem muitas mulheres que falam: poxa, Lucas, fiz lá a dieta, ou tô fazendo a dieta, cara, emagreci 5 quilos, mas ainda continuo com o intestino preso. Ou continuo muito estufada, muito inchada, cansada. Por quê? Porque não tá tratando da raiz. Só tá olhando para o aspecto tradicional do emagrecimento, que é fechar a boca, se matar no exercício. E aí o que acontece? Você volta a engordar depois. Porque essas bactérias, elas literalmente, tudo que eu tô falando aqui, mulher, não sou eu que tô falando, é a ciência que já tá comprovando. Eu vou deixar os estudos aqui na descrição, caso você queira ver mais sobre isso. Mas a ciência já comprova. Bactérias ruins, bactérias que engordam, elas facilitam o ganho de peso. Então você pode até emagrecer, você vai voltar a engordar. É natural. E aí vem a grande sacada. Porque quando você entende isso, a pergunta não é mais como que eu emagreço, qual é a melhor forma de emagrecer na menopausa, não. Como que eu trato a desbiose. E aí é onde eu venho com o meu protocolo, né? Eu desenvolvi um protocolo chamado protocolo DDR para desinflamar o intestino. Desinflamar o intestino é o quê? É eliminar as bactérias ruins, regenerar o intestino inflamado e fortalecer as bactérias boas. As bactérias que de fato vão mudar a tua vida, mudar o teu corpo, mudar a tua saúde. E aí a gente entra na parte da alimentação. E quando eu falo de uma alimentação para desinflamar, obviamente que são 3 etapas, né? Não sei se você entendeu, mas primeiro a gente elimina as bactérias ruins, a gente regenera o intestino da inflamação, ou seja, eu elimino esses machucados, que a inflamação é isso, né? Machucado, e eu fortaleço as bactérias boas. Então são 3 etapas. O método é dividido em 3 etapas. E cada etapa tem uma estratégia. Só que na primeira, onde eu tenho que focar nessa desinflamação e eliminação das bactérias, a minha estratégia, e o que eu acredito ser o mais importante de todos, é a rotina alimentar. É onde eu pego, literalmente, a vida da paciente toda bagunçada, a alimentação dela toda bagunçada. Inclusive, a paciente fala exatamente isso. Resumindo, a minha alimentação está toda bagunçada. Não adianta. Preste atenção no que eu estou falando. Não adianta você querer emagrecer sem antes você organizar a tua alimentação. Não adianta você querer fazer dietas e mais dietas, que isso não te ajuda. Isso não está organizando a tua vida e a tua alimentação. Você vai se encaixar dentro de um formato, vai durar 1 mês e você não vai aguentar, porque aquilo não foi adaptado para a tua realidade e, melhor, não foi focado em tratar um problema que você sofre por conta da idade. E eu quero abrir um parêntese aqui, que é muito importante, porque muitas mulheres, nesse momento que eu falo isso, falam assim: ah, então eu estou predestinada a isso, porque na idade, né, minha queda hormonal, e aí inflama meu intestino. Isso é um gatilho. Mas você pode escolher, e graças a Deus que você pode escolher, seguir pelo caminho da miséria, o caminho da dor que você está vivendo hoje, ou você pode seguir o caminho da glória, o caminho da saúde, o caminho de um corpo magro, de uma vida leve, prazerosa. Você pode fazer isso. Como? Na alimentação. Porque quando você segue uma estrutura de alimentação que vai tratar o teu intestino, o jogo muda. Você pode fazer isso. A alimentação tem esse poder. Basta você entender o que eu estou te falando. Então aqui, quando a gente fala de jantar, eu não posso ignorar o todo. Então o que eu faço? Tá? Eu vou falar aqui a primeira etapa do meu protocolo. Os 3 pontos principais dessa primeira etapa que eu trabalho, né, que a gente organiza essa alimentação, para que você possa, a partir disso, começar a melhorar a sua alimentação e dar os próximos passos. Então, quando a gente fala de jantar, eu não posso ignorar o todo. Então, essa paciente chegou para mim e falou: Lucas, meu problema é o jantar. Beleza, tudo bem. Eu não vou olhar para o jantar, eu vou olhar para o todo. Então, a gente começa. Primeira coisa que eu faço:
organização da rotina. Rotina é aquilo que você come do início do dia ao final do dia. Se eu tenho um problema no jantar e identifiquei que essa paciente está tendo irregularidade, eu preciso regular isso. Às vezes eu tomo café da manhã, às vezes não. Agora você vai ter que tomar todo dia. Você não tem que trabalhar todo dia? Então agora você vai fazer essa alimentação todos os dias. Ah, Lucas, mas a minha vida é corrida. Não tem problema. A gente adapta. A gente dá um jeito. Nem que você, antes de sair de casa, coma só uma fruta. Nem que você tome uma vitamina. Não importa. Eu vou dar um jeito. E esse é o grande diferencial do meu protocolo. Eu personalizo e arrumo uma forma de adaptar todo o protocolo, todas as estratégias para a realidade da paciente. Seja uma rotina corrida, seja em home office, seja o que for. Porque essa paciente aqui, ela era home office e ainda assim ela não estava conseguindo fazer. Muitas mulheres pensam assim, ah não, home office é mais fácil. Não. É só uma falta de organização. O fato de você ter uma rotina corrida e por isso não se alimenta direito, é porque você não sabe como se alimentar direito. E por isso que a rotina ela acaba te engolindo e você acaba não conseguindo. Mas o problema não é a rotina. Então aqui é a organização, cara. Eu preciso me alimentar. E aí nessa primeira fase eu defendo um bloco de 5 refeições, tá? E fica comigo aqui porque eu vou te explicar que isso não vai te engordar. Porque muitas mulheres quando ouvem isso ficam apavoradas. Mas veja, eu vou te explicar o porquê é importante. Essa paciente ela estava com irregularidade. Então, cara, vamos criar uma regulação. Vamos pensar que eu trabalho. Café da manhã. Lanche da manhã. Consegue comer uma fruta aqui no lanche da manhã? Umas 10 horas da manhã consegue comer uma fruta? Beleza. Almoço. Almoço seja almoço. Eu só vou precisar que você agora se organize e pô, almoçar em torno de meio-dia, 1 hora. Eu preciso ter uma certa definição. Dá pra fazer? Dá. Beleza. À tarde você sente a fome. E você não sabe o que comer. Então eu vou adaptar aqui. Coisas que você pode comer. Às vezes é uma fruta. Se você não tem tempo para parar para comer à tarde, come uma fruta. Um iogurtezinho de proteína daqueles que você só bebe. Existem várias possibilidades. Só que você tem que dar atenção para isso. Chegou a noite, o famoso jantar, o famoso vilão, que as pessoas têm medo. O jantar é uma refeição extremamente necessária. Hoje tem estudos mostrando que pessoas que pulam o jantar são tendenciosas a ter maior sobrepeso, porque desregula o hormônio. Pensa sempre no seu trabalho. Se chegar no final da semana e você faltar na sexta-feira, ainda que você tenha ido de segunda a quinta, se você falta no último dia, no longo prazo, isso vai trazer um problema para você. É só você parar para pensar no seu trabalho. É assim como no dinheiro. Vamos pensar que você vai ser descontada toda vez que você faltar ao trabalho. Cara, no final do mês é um valor significativo, é uma conta que você deixaria, que você poderia pagar. Então a tua alimentação ela tem o mesmo peso, porque a gente está falando de nutrição. E lembra que eu não estou falando aqui de uma nutrição que segue o jeito tradicional, que é só tirar, não. Eu estou pensando numa nutrição que eu tenho que eliminar as bactérias ruins, as bactérias que estão inflamando o intestino. Então o jantar é mais uma possibilidade de eu consumir nutriente que vai ajudar na eliminação, que vai ajudar na desinflamação. Por isso que cada refeição é importante. Cada refeição tem que ser feita todos os dias. Assim como o trabalho. A cada dia que você vai, você está recebendo o seu salário. Obviamente que no final do mês você recebe o todo. E no final do mês você vê esse resultado visivelmente. Você viu o resultado da paciente aqui. Aquele resultado ali é a soma de tudo que ela começou a fazer na alimentação, esse ajuste. Então, aqui é o primeiro passo. Organização. Incrementar essa rotina. Segunda coisa, combinação dos alimentos. Veja, essa paciente ela falou o seguinte, ó, olha só. Quando eu tomo café da manhã, eu como pão, queijo, ou biscoito, café com leite. Combinação péssima. Aí ela come a mesma coisa do café da manhã no jantar, às vezes, à noite. No almoço, ela não botou aqui, mas na consulta ela falou, ela comia uma salada com frango, porque ela tirava o carboidrato. Aí ela bota aqui, ó, até dormir, às vezes eu fico beliscando uma fruta ou um biscoito. Cara, alimentação extremamente vazia, sem nutrição. Além da combinação que é extremamente inflamatória para esse período aqui que ela tá. Porque essa primeira fase eu sempre considero a fase, tá? Eu não considero tudo. O pão, você pode comer pão, mas se você tiver uma inflamação elevada, provavelmente o pão, o queijo, o leite é um problema para você.
E, obviamente, no primeiro momento, a gente tem que tirar aquilo que não é bom. Não quer dizer que você tem que parar de comer, mas você tem que evitar pelo período. Então, essa combinação é extremamente importante. Então, quando eu começo a me preocupar com essa combinação, eu começo a gerar mais nutrição. Eu ativo mais essa nutrição, eu potencializo mais essa nutrição. E falando no jantar, você não precisa comer comida. Essa paciente mesmo, eu coloquei lá para ela uma opção de comida. Faz o teste. A gente botou lá uma abóbora, uma batata inglesa, uma proteína, salada e legumes. Ótimo. Mas um lanche também. Então, no caso dela, eu não tirei o pão, na verdade eu troquei, ela tinha o hábito de comer pão francês. Eu troquei para pão integral e botei ovo com fruta. Ela poderia também trocar o ovo por frango, né? Eu gosto de fazer um patezinho de frango. Poderia fazer assim também. Ou uma crepioca, ou seja, tapioca com ovo. São combinações boas e adaptadas, obviamente, para essa paciente, que ajudou ela a conseguir fazer, a gerar saciedade, ela parou de ficar beliscando. Isso aqui é um ponto importante também. Quando você regula essa alimentação de 5 refeições, você equilibra o hormônio de fome e saciedade, logo você para de beliscar. E se você não belisca mais, você não fica comendo aleatoriamente, você não fica comendo caloria vazia. Você não fica comendo alimentos como ela comia aqui, biscoito, que alimenta bactéria ruim, que inflama o intestino, que é industrializado, não agrega nada para você. E aí a gente entra no terceiro elemento, que é o controle da quantidade. Eu não posso ignorar isso, mulher. Controlar as quantidades com precisão, saber exatamente o quanto você está comendo, é fundamental para você garantir que você vai emagrecer. Aí aqui eu tenho que pegar o princípio básico do emagrecimento, do jeito tradicional de emagrecimento, que é o controle. Porque quando você fala, quando os nutricionistas, enfim, gurus do emagrecimento fazem, olha, você não pode comer isso, cara, essas dietas, sabe? Dieta do Khan, enfim, o que ele tá fazendo? O cara tá falando assim, ó, você tem que cortar. Porque quando você corta, você controla mais a ingestão calórica. Porque se você não pode comer carboidrato, você já elimina um alimento que você naturalmente comia muito. Então você reduz drasticamente. Quando você fala de jejum, que você não pode comer durante 16 horas, o que você está fazendo? Restringindo. Obviamente, reduzindo. Controlando. Agora, para que eu vou me sacrificar evitando uma série de coisas, alimentos que não tem necessidade de eu evitar, jejum prolongado, passar fome? Cara, se eu posso controlar as porções. Mais fácil. Pô. Eu posso comer o meu arroz, eu posso comer fruta, basicamente numa quantidade específica. Então começar a controlar é o que vira o jogo aqui para tu emagrecer. Perder gordura e continuar o processo desinflamatório. Então essa é a primeira etapa e eu quero que você leve isso para você. Esses conceitos eles são extremamente fundamentais e importantes para que você possa mudar literalmente o teu corpo, perder essa gordura, perder muitas vezes o culote, a gordura do braço, porque dessa forma você perde muito. Você viu essa paciente que eu acabei de te mostrar. Então, esse é o passo que você pode começar a fazer. Tem mais conteúdos, inclusive vou deixar aqui um outro conteúdo onde eu falo mais profundamente dos outros passos do processo de inflamação, tá? Se você for começar a ver outros vídeos aqui, você vai pegando outras peças, né, do meu protocolo, onde eu vou ensinando, você vai entendendo e você vai aplicando, você vai tendo resultado. Tenho inscritas aqui no canal que falam, Lucas, cara, que eu fui pegando, fui fazendo, você falando, cara, eu já perdi 5 quilos, porra, mudou muito a minha vida. Consegue. Obviamente que isso vai demorar um pouco. Mas agora, se você quiser acelerar isso, quiser potencializar, eu posso te ajudar dentro do meu protocolo, onde eu vou construir tudo isso para você, onde eu vou adaptar o protocolo para a tua realidade, vou adequar as quantidades exatas que você precisa de acordo com o teu peso, com a tua altura, com o teu estado atual. Então, aqui é um outro modelo. Além disso, você não fica sozinho. Eu fico lado a lado com você, te acompanhando, tirando suas dúvidas, te ajudando em cada desafio. É um outro processo que, obviamente, você evolui com muito mais velocidade, com muito mais segurança e com muito mais saúde, porque você tem um profissional ao seu lado. Se você quiser conhecer mais o meu protocolo, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do meu WhatsApp. Você vai entrar em contato comigo e eu mesmo vou tirar suas dúvidas e, enfim, te explicar com mais detalhe como funciona e como ele pode te ajudar de acordo com o momento que você encontra, tá bom? Mas, pra gente finalizar, o que eu quero que você saia desse vídeo aprendendo? Primeiro, jantar é um rótulo.
Não importa se você vai comer comida ou se você vai comer lanche, tá? O seu corpo vai entender como um nutriente. Então o que você tem que se preocupar é combinação dos alimentos que você está comendo à noite, a quantidade que você está comendo à noite, a rotina que você está seguindo de alimentação, porque o jantar é só uma refeição de um todo, e que ele é o último. Se o início está ruim, aqui vai ser impactado. Se aqui está muito bom e aqui está muito ruim, não vai ter resultado. E que entendendo isso tudo, agora você tem que sair de uma mentalidade ou de um olhar antigo, atrasado, que é o jeito tradicional, que você tem que fechar a boca, fazer muito exercício, restringir, e começar a olhar para uma perspectiva que você precisa desinflamar o seu intestino. Você precisa tratar dessa inflamação, eliminar essas bactérias ruins. E aí quando você foca nisso aqui, obviamente a tua alimentação ela muda. Você para de ficar querendo cortar carboidrato, ficar comendo frango com salada, essas coisas. Agora você busca entender, então, beleza, então tem que combinar os alimentos corretamente? Cara, quais são as melhores das combinações? Tem vídeo aqui no canal. Eu preciso controlar a quantidade. Como que eu controlo essas quantidades? Tem vídeo aqui no canal. Rotina alimentar, tem aqui também. Tá espalhado. Agora, se você quiser que eu faça isso tudo pra você, é só você clicar no link aqui na descrição, que eu vou te ajudar de forma personalizada e vou te acompanhar. Tá bom? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se fez sentido pra você, clica aí no curtir. Você vai me ajudar a entregar esse vídeo pra mais gente e eu vou entender que você gostou. Se realmente te impactou, compartilha com uma amiga que tem mais de 40 anos, porque com certeza vai ajudar ela e você me ajuda a ajudar outras mulheres. E se você ainda não é inscrita no canal, se inscreva, porque toda semana eu posto 3 vídeos sobre saúde intestinal e emagrecimento para mulheres acima dos 40 anos. Eu tenho certeza que você vai ficar cada vez mais por dentro desse conteúdo e, obviamente, com mais conhecimento e mais prática você vai conseguir chegar no seu resultado. Tá bom, mulher? Te agradeço pela sua participação e nos vemos no próximo vídeo.